Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro de número 20, ao nosso 20º Sala de Visitas, pelo menos o 20º oficial. A gente teve alguns outros encontros na fase inicial de experiência e a gente não conseguiu gravar, mas hoje oficialmente é o nosso 20º encontro do Sala de Visitas e hoje eu tenho alguns convidados. Vou começar já revelando, na verdade não é um convidado, mas mais de um convidado especial. Eu estou trazendo gente muito querida para conversar com você e comigo nesse Sala de Visitas especial. Na verdade, meu plano original era trazer 3 convidados especiais para esse encontro aqui, para esse 20º Sala de Visitas, mas um deles não teve agenda e eu estou trazendo 2 pessoas queridas para conversar com vocês nesse nosso encontro tão especial. Então, quero só lembrar você que as entrevistas, as outras 19 entrevistas, os outros 19 bate-papos do Sala de Visitas estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Marcelo Santos Oficial, você pode acessar lá, muita gente boa está por lá, com certeza você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Então quero convidar você para passar por lá. Você que está assistindo aqui gravado no YouTube, você pode dar uma olhada nas outras entrevistas, tá bom? Dando as boas-vindas a quem está chegando com a gente aí, o Castellani, querido Mário Castellani, um grande abraço, meu amigo, saudades de você. O Arivaldo Araújo está aqui também. Pedro Quirino, desde Recife lá, coisa boa, do Pernambuco. Grande Pedrinho, saudade de você, Pedrinho. Grande abraço, Deus te abençoe. Arivaldo, então, querido, quanto tempo também, Arivaldo, amigo querido de muito tempo. Tiago está aqui com a gente também. Tiagão está chegando. A Fabi, grande Fabi, Deus abençoe, viu, Fabi? Acho que fez aniversário de casamento essa semana. Obrigado pelo presente ontem, pela lembrança. Fabi torna a vida da gente mais doce, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Seja bem-vinda, Fabi. Muito legal ter você com a gente aqui, muito especial. Roseli está chegando aqui. Jaziel também chegou aqui, que legal, Jazi. Alete, casal querido. Luizinho Pitil Moreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que legal. Aproveite aí para compartilhar, para usar a Asa Delta aí, para convidar amigos, amigas, colocar para a turma aí, convidar para estar com a gente nessa sala de visitas, onde você vai participar, você vai poder fazer perguntas, poder compartilhar. Ricardo Agostini está chegando aqui também. Seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui, Rick. Muito legal. Então a gente vai começar esse bate-papo. Eu quero aproveitar muito bem o tempo de hoje. E como eu disse para você, eu planejei trazer 3 pessoas muito especiais para mim nesse Sala de Visitas de número 20, né, que eu queria que você conhecesse. Quero dividir, como eu disse, o Sala de Visitas é um espaço de bate-papo. É um lugar onde eu divido com vocês experiências e alegrias que eu tenho tido ao longo da caminhada, pessoas que têm me abençoado ao longo da caminhada, e aí eu tenho trazido para dividir com vocês. E hoje são 2 convidados, seriam 3, mas um deles a agenda não alinhou para estar com a gente, então nós temos 2 pessoas muito queridas que eu quero dividir com vocês. O Nel está chegando aí também, aproveitando para agradecer ao Nel, que é o responsável pela mudança visual do Sala de Visitas, de toda a parte de comunicação do Sala de Visitas, né? Abençoa a gente aí voluntariamente. E se você quiser aí, entre em contato com o Nel, porque ele abençoa você, não sei se voluntariamente, porque a agenda dele não dá, mas é um cara que trabalha bem com essa área aí de comunicação visual, e ele que é responsável por essa repaginação. Nós começamos aí com PowerPoint, né, porque eu usava o PowerPoint, transformava em imagem, e aí o Nelson prontificou e tem abençoado a gente mais. A Isa também está chegando. Bom, vamos começar a conversar. Eu quero aproveitar o tempo aqui, né, eu quero usar muito bem esse encontro especial e quero convidar aqui e trazer já entreguei, né, a minha primeira convidada, alguém muito especial, outros não, mas é alguém que tem caminhado comigo já há alguns anos. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com essa pessoa e ela tem abençoado a minha vida, tem abençoado o meu ministério, né? E a primeira convidada surpresa está aí, pastora Ana Maria de Ângeles Gomes. Eu dei nome e sobrenome agora. Querida pastora Ana, para quem não conhece, a Ana, ou a Aninha, como carinhosamente nós chamamos aqui no nosso time aqui, ela é pastora, gestora de ministérios da IBG, querida amiga, né, uma mulher de Deus, casada com o Nilton, mãe do Gabriel e do Natan, muito queridona mesmo. E a Ana é a primeira surpresa que eu queria trazer. A Fabi já está botando aí coraçãozinho, o clube da pastora Ana já está aí, ó. A Fabi, o Nel, né, todo mundo chegando, o Bruninho, a Bibi Ferreira botou coraçãozinho, né, o Toninho chegando, a pastora Ana tem um fã-clube muito grande, ela é muito querida, ela é nossa pastora. Eu não vou dizer que é a nossa mãezona, né, que fica estranho, né, mas é aquela que acolhe toda a área de integração da IBG,
é responsável por toda a área de discipulado da IBG, e além disso, ela faz toda a gestão ministerial da IBG. Então, eu quero começar, a Arlete está colocando aqui a minha pastora preferida. Aninha, boa noite, seja bem-vinda. Posso chamar de Aninha, não posso? Boa noite, pastor. Com certeza. Uma alegria muito, muito grande estar aqui, um privilégio, um presente. Obrigada pelo presente que você me deu nesse dia. E eu estou muito feliz. Aí o pessoal que eu contratei, está todo mundo aqui na live, depois é só, só passar para acertar. Mas obrigado, pessoal, pelo apoio aí. Muito bom estar aqui, pastor. Muito bom estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos. Muito legal. Luizinho Petit está aqui, instrumento de Deus. Arlete, sou fã, vou divulgar para todo mundo. Você tem fã lá no Recife, ó, o Pedrinho Quirino. Olha, está dizendo que sou fã também. Ó, o Nelton aqui, a pastora Aninha. Muito legal. Você é muito querida, muito amada mesmo. Aninha, eu vou te chamar de Aninha, como eu sou lá de visita, você bate-papo. Por favor. Então, você fica à vontade. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para quem não conhece, quem olha assim, acha que você já nasceu pastora, né? Já nasceu pastora Ana, né? É a 8ª geração de pastores ou de cristãos evangélicos, que tem todo um berço. Eu queria que você contasse de forma objetiva, que a gente hoje tem 2 convidados, você e uma outra pessoa, mas eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho da sua história, como é que você chegou, quem é a pastora Ana Maria? Opa! Bom, pastor, um pouquinho de quem eu sou, você já falou, sou a serva de Deus e esposa do Newton, mãe de Gabriel e Natan, mas essa outra parte que você colocou não tem muito a ver com a minha trajetória. Na verdade, eu sou a primeira pessoa convertida na minha família e não tenho outras pessoas convertidas na família ali. E, na verdade, a história da minha conversão é algo muito, que algumas pessoas já sabem, mas alguns ainda não sabem, mas é algo muito particular. Na verdade, eu era do candomblé, né? Eu tive toda a minha iniciação no candomblé desde os 8 anos de idade, e eu fiquei até os 22 anos, um ano depois que eu me casei, e eu sou casada com o Newton, e logo depois que a gente casou, começaram alguns conflitos por conta da religião, por conta de algumas coisas que eu participava, por conta do tempo todo que era exigido ali na religião, e a gente começou com esse conflito, e quem teve o primeiro contato com o evangelho, na verdade, foi o Newton. O Newton teve um contato com o evangelho, na verdade, até de uma forma muito, muito sobrenatural. O Senhor começou a falar grandemente ao coração dele, e ele começou a compartilhar aquilo que Deus estava falando comigo. Mas eu era uma pessoa terrível, pastor Marcelo. Eu era uma pessoa totalmente arredia ao evangelho. Quem te conhece não imagina. Não imagina como eu era, em questão de personalidade, de gênio. Graças a Deus, hoje, transformada para a honra e glória do Senhor. Os irmãos não queiram nem saber muito como era, não. O Newton que pode testemunhar um pouquinho melhor, mas ele não gosta nem de lembrar dessa parte. Mas a gente começou um conflito muito, muito grande quando nós tínhamos o nosso primeiro ano de casamento. Por quê? Porque até então a gente namorava, era noivo, e eu estava ali, e algumas pessoas, não sei se todos sabem, mas a maioria não sabe, somente quem é de berço evangélico, mas nessa religião especificamente, eu ficava 3, 4 dias fora de casa, né? Saía na sexta-feira, voltava no domingo, na segunda-feira. E o que aconteceu? Nós começamos a ter um conflito muito grande, e Deus começou a incomodar muito o coração do Newton. E nesse 1 ano de casamento, eu elaborei todo o meu divórcio, a minha separação, porque eu achava que não ia ter como continuar, mas o Senhor mudou totalmente os planos ali. E eu tive a minha conversão exatamente no dia que eu estava fazendo 1 ano de casada. Não sei se eu já te contei essa parte, pastor Marcelo, mas foi no mesmo dia. Sabia. No dia 4 de outubro, quando eu estava completando 1 ano de casado, foi o dia que eu me converti. Me converti na Igreja Batista da Graça, nasci na IBG, não conheço uma outra igreja como membro,
mas nasci ali na igreja, na IBG, há 22 anos atrás. Eu tenho 23 anos de casado, então há 22 anos atrás. Mas o Senhor fez uma obra muito grande, foi uma luta muito grande, uma batalha muito grande. O dia da minha conversão foi uma batalha muito grande, espiritualmente falando, mas o Senhor é vitorioso, o Senhor transformou a minha vida, me libertou, restaurou meu casamento e tem cuidado da gente, sustentado, apesar das lutas, dos desafios, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, isso há 22 anos. Que coisa boa, né? Muita gente chegando aqui, uma coisa boa. Elias Brito está aqui, de quanto tempo conhece você? O Gladson, né? O Wellington está dizendo aqui, o Wellington Leme, né? A pastora, todo mundo mandando coraçãozinho. Eu nunca teve tanto coraçãozinho nessa sala de visitas, né? O Wellington está dizendo aqui, essa sala de visitas está muito boa. A pastora Ana, o pastor Estevão está aqui também, a Cris, a Arlete está dizendo aqui, ó, mulher de um carinho espetacular, com o seu jeitinho e aquele telefonema que cativa sempre, o Nel está dizendo, história linda e inspiradora. Acho que muita gente não conhecia, né, esse seu lado, essa sua história, mas aí, Ana, você se torna pastora, né, que vem de uma história, de uma religião afro, né, que vamos dizer assim, vai na linha contrária ao cristianismo, enfim, com toda essa realidade, você se torna uma cristã e caminha, líder, daqui a pouco você se torna uma pastora. Como é que foi essa mudança para você? Né? Você hoje, eu vou até inverter a ordem que eu ia dizer para você, como é que é ser uma pastora, né? Alguém que não conhecia o Evangelho, arredia o Evangelho, você seja uma pastora batista, que historicamente é uma denominação que não tem muita abertura, enfim. Você sente preconceito ainda por ser mulher? Como é que você vê essa realidade do ministério pastoral feminino? Como é que é isso para você, principalmente você que não veio do berço evangélico? Então, eu comecei essa caminhada e eu fui muito, muito bem acolhida pela igreja. Na verdade, quando eu me converti, pastor, eu não sabia nem o que era ser cristão, nem o que era ser crente. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei para o Nilton assim, olha, eu não sei nada, eu só sei que eu quero Jesus. Eu não sabia nada de igreja, nada de jeito nenhum. Mas eu comecei essa trajetória na IBG, comecei trabalhando, me envolvendo, trabalhando nos ministérios de forma voluntária, trabalhando no Ministério de Intercessão, trabalhando com as crianças, e eu fui crescendo, eu tive muita gente boa do meu lado, eu tive muita gente que me incentivou, que cuidou de mim, isso é fundamental, principalmente para uma mudança tão radical, então eu tive muito amparo, muito apoio, isso é muito bom. Mas o tempo foi passando e aí começou a acontecer algo diferente na minha vida, que foi Deus trabalhando de uma forma diferenciada, no sentido de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, de ensinar. E aí eu comecei a perceber que o chamado estava um pouco diferente daquilo que eu imaginava. Porque a ideia é, eu vou trabalhar aqui, vou estar sempre servindo, mas o Senhor começou a me chamar de uma forma especial para o ministério. E aí, o que aconteceu? Alguns pastores e líderes, em especial você ali junto comigo, começou a perceber isso. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito, muito especial. Foi quando você percebeu de forma clara esse meu chamado pastoral e me chamou para conversar, para ver como que Deus estava falando e tratando isso comigo. Eu estava muito envolvida no Ministério de Intercessão na época, então a gente fazia muito culto nos lares, então eu estava envolvida já com a pregação do Evangelho nas casas, oração, cuidar de pessoas. Mas, na verdade, pastor, eu ficava achando isso muito estranho, justamente por conta da nossa denominação. Eu estava claramente com o meu chamado, Deus já tinha falado claramente comigo, mas eu não conseguia entender como que eu ia atuar, como que eu ia desenvolver esse ministério na nossa denominação. E aí eu lembro que foi uma conversa crucial que nós tivemos, quando você me chamou e você falou, Ana, eu estou identificando isso e eu queria ouvir de você como que Deus tem tratado isso no seu coração. E eu compartilhei com você, eu lembro que estava eu, você e o Newton, e eu compartilhei com você aquilo que Deus estava falando comigo, aquilo que estava queimando no meu coração. E aí a gente pôde conversar sobre a nossa denominação, a gente pôde conversar sobre o chamado pastoral, que é independente de denominação, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e a gente sabe que Deus, ele levanta quem ele quer, e aí você me ajudou muito, me auxiliou nesse processo, e aí qual foi o próximo passo, depois que isso estava muito claro, na verdade já estava muito claro no meu coração, eu fui para a faculdade teológica,
com todo o incentivo da igreja. A IBG foi, na verdade, assim, me amparou demais em relação ao chamado. Fui para a faculdade teológica, tive todo o investimento da igreja ali, e quando passei por esse processo, com todo acompanhamento que você teve comigo nesse tempo todo, passei pelo processo de concílio, passei pelo processo de ordenação, mas essa questão do chamado, pastor, foi desenvolvendo o trabalho na igreja, foi me envolvendo mesmo de coração, o Senhor ele foi chamando, o Senhor ele foi direcionando e mostrando claramente qual era o caminho que ele queria, mas foi um desafio, é um desafio, ainda tem muita resistência na nossa denominação, eu ainda passo por algumas situações, mas eu acredito, pastor, que quando nós entendemos claramente o nosso chamado, a gente não fica pelo caminho. Quando a gente entende que aquilo é de Deus para nós, eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende a olhar, analisar, mas não estacionar. E eu escolho a cada dia prosseguir e servir ao Senhor com aquilo que Deus me chamou e aquilo que eu tenho certeza que é Ele que me capacita todos os dias. Amém. Gostei dessa fala. Fica aí a frase, né? Olhar, analisar e não estacionar. Né? Que as resistências sempre vão acontecer, as dificuldades vão acontecer. Né? E aqui mais testemunhos a turma colocando, a Fabi dizendo aqui, ó, aquela que me recebeu com tanto carinho, esteve comigo no meu encontro com Jesus e no meu batismo. Tem um outro testemunho legal que eu vi aqui do Wellington Leme, eu não sabia, ele está dizendo aqui, uma das primeiras aulas que tivemos no CFC há 5 anos atrás, foi com a pastora Ana, ficamos impactados naquele dia. Né? A Crisinha está dizendo aqui, a Cris Hernandes, inspiradora, a história da pastora Ana. É legal porque, Ana, assim, a gente está caminhando com você, mas tem mais muita gente que conhece você, tanto do DNA, da IBG, do Summit, enfim, vê você se relaciona com muita gente, né, por conta de você que faz a gestão toda aqui da IBG dos eventos, não conhece essa história, não conhece esses bastidores. E como é que é ser pastora, né? Porque tem, a turma às vezes me pergunta, você tem uma pastora, como é que é? Vocês são 3 aí na equipe pastoral, né? Você, o pastor Flávio, como é que é lidar com a gestão ministerial? Nesse tempo de pandemia, de uma forma especial, você faz a nossa gestão ministerial, você operacionaliza e faz o link com o ministério, do ministério, com o administrativo, com líderes do ministério, voluntário, enfim, como é que é isso para você? Ficou mais complicado na pandemia, não ficou? Até porque isso mexe com a vida de todo mundo. No ministério pastoral, no seu caso, foi diferente? Ficou mais fácil, mais difícil? Pastor, nós já estávamos caminhando nessa questão de gestão de ministérios há um tempo com a estruturação, com essa visão clara do que nós queríamos para cada área, já estávamos caminhando juntos com cada líder. E é como você falou, gestão é isso, gestão é fazer essa articulação, estar junto, fazer esse link entre a parte ministerial com a parte administrativa, financeira. Mas eu acho que o principal quando a gente está fazendo gestão é entender que gestão é caminhar junto, gestão é capacitar, gestão é incentivar, é motivar e, acima de tudo, entender e fazer com que esse líder consiga ter um posicionamento claro para onde ele está indo e que ele está envolvido em um todo. Eu acho que esse é o maior desafio da gestão, quando a gente consegue tirar as áreas ministeriais que estão fragmentadas e a gente consegue colocar todo mundo junto, entendendo que nós somos uma igreja, nós caminhamos todos na mesma direção. Nessa parte da pandemia, o que aconteceu? Realmente, nós precisamos nos reinventar em todos os sentidos, entender que a gente não ia conseguir fazer igual nós estávamos fazendo no presencial, mas o que nós fizemos nessa parte de gestão? Trabalhamos com os líderes. A princípio a gente não sabia muito quanto tempo ia durar, o que ia continuar, o que a gente ia conseguir progredir. Então a gente teve aquele momento de primeiro pensar, analisar. Começamos a voltar aos poucos com as áreas, mas não tivemos estagnação em nenhuma área ministerial. Conversamos, elaboramos um novo projeto emergencial, e eu acho que gestão é muito isso, né? A gente pensar, a gente ter esse plano B, a gente estar junto, a gente caminhar junto. E nós tivemos isso aqui na igreja. É claro que foi um desafio, o líder precisou se reinventar, a gestão precisou se reinventar, mas nós conseguimos progredir. Nós conseguimos progredir e prosseguir. E eu falo isso, sabe por quê, pastor? Tem algumas áreas que nós percebemos que nós ampliamos
o trabalho que nós tínhamos feito. Verdade. Então, foi um desafio que mexeu tanto com a gente que a gente começou a perceber que a gente podia ampliar o trabalho. Por exemplo, a nossa área de ensino da igreja, o nosso centro de formação cristã. Nós tínhamos o nosso centro de formação cristã elaborado, caminhando, muito legal. A princípio começou a pandemia, a gente ficou um tempinho ali entendendo como a gente ia fazer e depois nós retornamos. E hoje nós temos pessoas que a gente consegue analisar pelo nosso currículo, pela estrutura do CFC, que estão participando conosco hoje, justamente porque o trabalho ele prosseguiu. Ele não só prosseguiu, mas ele progrediu. Então nós temos todas as áreas trabalhando hoje em dia, nós temos os homens, as mulheres, os jovens, os casais, a parte de ensino, de proclamação, nós temos a parte social que cresceu muito nessa pandemia. Por quê? Porque nós percebemos que nós não podíamos parar. E nós não poderíamos simplesmente também continuar fazendo como a gente estava. A gente não consegue tirar algo do presencial e simplesmente tornar aquilo virtual. Não, mas a gente precisava analisar, e é como você sempre fala, o presencial ou o virtual, mas precisa ser real. E é isso que nós caminhamos. Era uma nova realidade e nós investimos e prosseguimos. Foi um desafio para essa parte de gestão, mas eu acredito que nós conseguimos analisando tudo que aconteceu e analisando o que cada área continuou fazendo ali na igreja. Eu acho que nós tivemos um trabalho muito bom, apesar desse susto que nós tivemos em 2020, né, para todo mundo. Que legal, legal. E você colocou duas palavras que marcam o seu caminho com você diariamente, né, que é muito a sua cara, né, prosseguir e progredir, né, a ideia de não só continuar, mas ampliar, né. Eu sou grato, muito grato a você, quem me conhece sabe que a gente trabalha em time. E a sua parte aqui no nosso time é essa parte de fazer a coisa ser organizada, funcionar, né? E assim, não é uma característica sua, eu posso dar esse testemunho, não é a manutenção só, mas é ampliar, onde é que a gente pode ir além, a ideia da excelência, né? Então essa ideia de não só prosseguir, mas também progredir, eu acho que é uma marca sua, da sua gestão ministerial, do seu pastoreio, né? E eu quero dar esse testemunho aqui, o seu fã-clube está aí, a Irina, olha quando a gente chega, todo mundo mandando um coraçãozinho aqui, a Irina Alê Santos, né? A Roseli Edilene está aqui, né? Muito legal, muita gente chegando nessa live. Eu sabia que ia ser especial, que ia bombar os meus convidados de surpresa, e eu sei que iam trazer muita alegria para quem está com a gente. O Luizinho está colocando aqui, a pastora já conseguiu. Já aqui, uma pergunta boa, até eu esqueci. Se vocês tiverem alguma pergunta para a pastora, não, joguem agora que a gente está fechando a primeira parte com ela. Eu tenho uma minha ainda, eu vou deixar para o final. Deixa eu colocar aqui a do Luizinho. Ó. O Luiz está perguntando, Luiz Moreiro, o Pitio, como a gente chama carinhosamente. A pastora Ana já conseguiu alcançar alguém da família? Se sim, como é que foi isso? Não entendi, pastor. Cortou. Qual foi a pergunta? Está perguntando se você conseguiu já alcançar alguém da sua família para o evangelho nesse processo. E se sim, como é que foi essa experiência? De uma forma, como é que isso aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, Deus teve muita misericórdia da gente. Eu vou englobar a minha família, a família do Newton. A minha família, do meu lado, eu sei que a semente está plantada em cada coração, eu sei que no tempo certo florescerá. Em questão de postura, a gente percebe a diferença, e até pelo carinho que eles têm hoje em dia de saber do meu chamado, do meu ministério, eu sei que Deus está trabalhando, mas junto com o Newton aqui, junto com o meu esposo, nós temos muita gente que, para a honra e glória do Senhor mesmo, estão juntos com a gente hoje, que a gente poderia colocar aqui a Cris, a Silvia, a Gisele, um trabalho que a gente desenvolveu junto com elas ali, e para a honra e glória do Senhor, elas estão aqui. A partir de vocês, casal, elas foram casadas? Exatamente. Na verdade, quando os meus meninos eram pequenos, a tia Cida, né, eles ficavam na casa da tia Cida, ninguém era convertido. E toda noite, quando nós íamos buscar os meninos, eu sentava com elas e a gente tinha um tempo para falar da Bíblia. A gente tinha um tempo para só falar das coisas de Deus. Elas não eram da igreja, e a gente foi caminhando, e o que foi legal é que elas foram tendo dúvida, e elas vinham esclarecer as dúvidas com a gente. Eu, por ser mulher, eu tinha mais esse contato até do que o Newton, e a gente foi caminhando, e hoje nós estamos servindo ao Senhor juntos aí. É muito gostoso, é muito legal ver a família junto ali. E da minha família, eu sei que no tempo certo vai florescer, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu posso dizer, então, que a sua estratégia, e aí eu vou emendar com a pergunta que eu tenho para fazer final para você, foi relacionamento, né? Acho que relacionamento foi uma chave, né, na família. Não se afastar da família, mas se aproximar, estar disponível.
Eu acho que foi essa chave. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, para a gente fechar. Deixa eu só ler aqui alguns testemunhos aqui. Gente, a Elaine Garcia está compartilhando aqui. Eu conheci a Ana na casa da Dona Ivone. Me apaixonei por ela. Ela transpira a Deus. Muito, muito bom. Tá aqui a Naka Girl. Né? O Paulo Lima está aqui. Ó. Paulo Lima, olha. Paulo Lima, numa live, é a primeira live que meu pai, Paulo Lima, isso só você, pastorando, consegue. Uma das maiores alegrias. Está botando aqui, Paulo Lima, foi estar na sua formatura. Paulo Lima está colocando aqui, olha, na minha live, o Paulo Lima nunca entrou. Eu estou com ciúme mesmo agora, da pastora Ana Maria. Paulo, paizão, que honra ter você aqui. Obrigado. Que honra. O Tomás, lá de Palmas, no Tocantins. Ana, para a gente fechar, que a gente só tem uma hora para as suas entrevistas, para os bate-papos, que dicas que você daria? Isso é a sua marca registrada, a gente sabe disso na IBG. Você é a pastora, é a mulher da integração, do acolhimento, né? A primeira pessoa praticamente que as pessoas têm contato quando chegam na IBG, seja de outra igreja, o que estão começando a conhecer Jesus é com você, né? Que dica você daria de uma forma muito prática para abordar e integrar pessoas no evangelho, tanto, né, quem está de outras igrejas, pastores? Qual é o segredo que você tem? Parece que você tem mel, assim, você atrai as pessoas não para você, mas para Jesus através de você. Né? Então, até o Flavinho está colocando aqui, ó, o pastor Flávio, Paulo Lima não está nem acreditando. Mas qual é o segredo que você, quais as dicas que você daria para lidar com pessoas que estão chegando para uma comunidade de fé ou estão conhecendo Jesus? Porque você tem um dom disso, eu posso testemunhar. Pastor, eu acho que você colocou muito bem quando você falou da questão de relacionamento. Primeira coisa que eu acredito, pastor, é que nós precisamos estar próximos das pessoas. Nós só conseguimos contagiar as pessoas, nós só conseguimos demonstrar o amor de Jesus quando nós estamos próximos. Então, eu acho que a proximidade, o relacionamento, o amor, o acolhimento, isso é fundamental. E um outro ponto, pastor, eu acho que é respeitar a história das pessoas. Eu acho que algo que eu sempre tenho muito comigo nessa questão da integração cada vez que uma pessoa está chegando na IBG, ela não está chegando uma ficha de membro, não está chegando o membro número 400, 500, mas está chegando uma vida ali. Uma vida que está sendo direcionada pelo Senhor, uma vida que tem uma história, uma vida que tem algo para contar para a gente quando chega. Então, eu acho que essa questão, falando especialmente da integração, é respeitar muito a história das pessoas, saber que as pessoas elas chegam e elas têm algo para compartilhar com a gente, elas têm algo para contar. E eu acho que se a gente não ama, se a gente não está disposto a realmente caminhar junto, por isso que até o nosso processo de integração na IBG é um pouquinho diferenciado, a gente ainda trabalha com aquela questão de uma entrevista individual, que eu sempre falo, não é um número, não é uma ficha de membro, mas é uma vida. Então, a gente só consegue acompanhar e integrar alguém se a gente conhecer um pouquinho essa pessoa. Cada um chega em um ponto, cada um chega com as suas feridas, com as suas dores, com as suas alegrias, e eu sempre faço uma pergunta, que eles sempre ficam, às vezes, um pouquinho cismados na entrevista. Eu falo, você orou? É Deus que está direcionando você para cá? Não, pastor, eu orei, eu quero ficar aqui. Eu falei, então o nosso papel agora, nesse momento, é só te receber com todo amor e se alegrar, porque se Deus está mandando, o nosso papel é receber e amar cada um que Deus está mandando para nós. Então, eu acho que é relacionamento. Pastor Marcelo, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de participar da vida das pessoas, e eu acho que não tem como a gente crescer como comunidade, a gente fazer parte de uma comunidade se a gente não estiver perto, se a gente não estiver junto. Então, eu acho que é isso que eu tenho procurado fazer. Você é top, Ana. Você é fora da curva. A turma está dizendo aqui, ó. A Irina está dizendo, né? Exemplo de mulher virtuosa. Deixa eu me achar aqui, ó. A Fabi dando testemunho. Ela é amável demais. A Arlete dizendo é uma doçura. Né? O Gladson, né? A Ana transborda o amor de Jesus. Né? O Mário Castelão, ele lá da Penho, aqui com boa conversa excelente. Legal, Castelão, ter demais ter você com a gente aqui. E assim, Ana, eu tenho até que fechar, a Arlete está dizendo, emocionei, lembro quando eu cheguei muito ferida e o seu amor me acolheu, que legal. O Luizinho está dizendo, raras são as pessoas que vêm, né, para a igreja de uma forma saudável. O Elias, toda gente que chegou para a IBG, nem passou pelas suas mãos aí. Na IBG a gente se sente cuidado, muito legal.
Eu preciso fechar com você, mas assim, um minuto, Ana, para não atropelar aqui. O Gledson fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele colocou aqui uma curiosidade: como foi passar pelo concílio e se havia alguma mulher pastora no seu concílio, na mesa? Muito difícil, né? O concílio eu falo que é um dos dias que eu gosto muito de lembrar, mas eu sinto frio na barriga até hoje, né? É um desafio muito grande, é algo muito sério, mas o meu concílio, pastor e Gladys, foi muito respeitoso, foi muito legal. Foram 3 horas e meia, eu acho que foram 3 horas e meia, 4 horas de exame, mas nós não tínhamos nenhuma pastora participando da mesa, eram só pastores, mas os pastores encararam com muita seriedade, com muito carinho, com muito respeito, não aliviaram nem um pouco, mas me respeitaram muito e foi muito, muito assim, é um frio na barriga, é uma experiência única, ainda bem que é única mesmo, viu, pastor? Fica ali uma vez só. Ainda bem que é uma vez Ainda só. bem que é única mesmo. Mas foi muito legal, foi muito bom, foi um dia inesquecível, com certeza, um dia inesquecível. A gente se Que prepara legal, para eu isso na quero dar. caminhada. Isso, eu quero dar um testemunho. A Ana foi muito bem, não tem essa, porque ela é mulher, vamos aliviar, não, a turma. Né? E ela, dos 26 anos de ministério que eu completei agora, vou completar agora em novembro, né? Foi um dos melhores concílios que eu participei, não estou rasgando seda não, mas você, a gente conhece você. Mas eu quero te agradecer, eu preciso para outro convidado, mas eu quero só ler aqui alguns testemunhos. O Fabinho, Fábio, Natalito, uma pessoa que fala olhando nos olhos, e isso é muito raro hoje em dia. A Alê dizendo, acolhedor, o Fabinho ama essa pastora, a Giz, amo muito você, pastora Ana, até eu, pastor Marcelo, estou falando com a pastora Ana, vai me amar também, o negócio é a pastora Ana, né? O Nel está dizendo, aprendo todo dia. Ana, quero agradecer você por esse tempo, de verdade, dizer que é uma honra caminhar com você, trabalhar com você, você é uma amiga, uma colega de ministério querida, parceira de trabalho, tem um coração maior do que você para me suportar, né, as minhas loucuras, os meus sonhos, as minhas, né, me colocar no eixo, assim, me organizar, né, a nossa agenda aqui, eu e o pastor Flávio, então somos 220. Deus te abençoe. Um abraço no Nilton, nos meninos. Você é uma bênção, viu? Obrigado por aceitar esse convite. Você foi um presente para Amém. esse 20º encontro nosso, viu? Amém. Pastor Marcelo, eu que agradeço, viu? Agradeço o tempo de caminhada também. Quero dizer que tem sido muito especial caminhar com você. A gente aprende demais e é um pastorzão, é o nosso chefe, mas assim, como eu poderia dizer, é muito especial, é muito carinho, é muito ensinamento. Eu sempre falo que tem sido um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a todo mundo aí, dizer que eu amo todo mundo, eu amo todos vocês e é uma alegria caminhar com vocês, viu? Um grande beijo. Obrigada, pastor, por esse presente maravilhoso. Muito obrigada. Não. Beijão para vocês. Presente foi nosso. Eu vou chamar o outro nosso convidado que já falou aí. Nazinhas, ele falou que você não pode ser a nossa mãezona, mas pode ser a tia. Você imagina quem seja? Tchau, Tia, Ana. Daqui né? a pouco você vai ver. Tchau, Ele tchau. está chegando aí. Deus abençoe. Gente querida, vamos para o segundo convidado, né? Eu quero convidar. Você fica ligado, isso foi só o começo, a primeira parte. Mas tem o segundo convidado, né, especial. A turma está pedindo, quem sabe a gente faz uma live inteira com a pastora Ana aí para frente. Fica a dica aí para final de ano, talvez de Natal, dezembro, trazer essa turma com mais tempo. Legal, Luizinho, vamos avaliar isso. Eu não consigo fazer todas as perguntas que vocês colocaram aqui, porque a gente só tem 1 hora no Instagram, né? Eu quero fazer uma live só. Então eu já vou convidar aqui o segundo. Meu segundo convidado aqui, surpresa que é dele, tá aqui, ó. Quem adivinha quem é? Quem adivinha quem é? Oxi, 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 massa, aí a turma já começou aqui, ó. Eu dei a dica de chamar, de dizer que ela é tia, a turma já botou aqui, meu amigo. A turma já botou aqui, ó, Jack Chan, oxi, oxi, querido, massa. Pastor Flávio, seja bem-vindo, meu amigo. Lá vem o Cabra, adora o café. Seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu só ajeitar aqui meu Wi-Fi aqui para ver se ele ajuda melhor aqui. Eu acho que eu vou mexer. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, tá.
Pastor Massa, né? Então, fica ligado aí, E aí, melhorou aí, ó, presente para nós. Rapaz, esse é o clube da Internacional de Londres. Que coisa boa. Vamos lá, você tá me ouvindo aí, amigão? Rapaz, seu meu jeito tá te derrubando hoje aí. Nós não podemos perder essa bênção de ter você aqui, não. Espera aí. Vamos lá. Ah, o Pitinho está dizendo, ia ser massa, não canta nada, tem pão com ovo. Né? A turma que conhece o pastor Flávio já está aqui. Ele é uma pessoa muito querida, né? Enquanto ele está ajeitando o Wi-Fi dele, eu vou aproveitar aqui para já apresentá-lo. Ele é o nosso pastor de adoração, né? O pastor do Café com Canela, do Leão e do Recife, é o nosso pastor de adoração da IBG. Um amigo querido demais, um amigo muito especial. Pastor de adoração, músico, coordenador de adoração, de celebração, de comunicação da IBG, e eu tenho certeza que ele vai abençoar esse papo aqui, vai abençoar esse tempo aqui, com certeza. Ele deve estar mudando lá a rede dele de Wi-Fi, ele saiu, a gente nós vamos nos reconectar aqui, eu vou chamá-lo de volta, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Estou te chamando de novo, né? Aí a turma rindo, é uma pergunta, qual o uniforme do musical? Pastor Flávio é uma figura rara, né? Um amigo querido, um homem de Deus, né? Eu já fiz o convite aí, Flavião, fiz o convite aí para você entrar, aciona aí, vê como é que tá. O Gleison está dizendo, né, dizendo que é um excelente professor, assistiu algumas das suas aulas, né, excelentes como professor, né? E aí, o Nel está dizendo, ele vive falando da internet do povo e hoje é dele que deu pau. Ele é o nosso homem aqui da integração, da comunicação, melhor dizendo, e hoje ele está sofrendo com a internet, né? Estava tudo planejado, a gente está aguardando ele conectar aqui, mas é um cara que se reinventou, né? Depois que veio para a IBG, eu conheço o Flávio já, acho que é mais de 10 anos, né? Mas eu conheci numa outra realidade. A pastora Ana está dizendo aqui, o meu amigão, né? O amigão. Quando a pastora Ana, queria deixar eu dar um testemunho enquanto o Flávio não volta, né? Quando a pastora Ana disser para você assim, amigão, você se prepara. Quando a pastora Ana diz amigão, lá vem, né? Lá vem. O pastor Flávio que eu digo. O pastor Flávio, a gente trabalha aqui no mesmo corredor. Quando ela fala assim, amigão, eu já começo a rir da minha sala, porque o Flávio diz, eixe, como é que ele fala? Oxe, lá vem ela pedir. Né? O cabra arretado. Não chegou o convite, Flavião? Vou mandar de novo, peraí. Vou mandar de novo o convite para você. Estou mandando agora. Agora foi. Está aguardando você. Disse que está aguardando você. Vê se chega aí agora, para a gente aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, essa internet, né? O Gledson está dando testemunho aqui. Enquanto ele não entra, vamos falar dele. O Gledson está dizendo que aprendeu a usar terno com ele. Aprendeu a usar terno com... Ah, voltou. Aí, agora... Voltei, galera! Dá um joinha. Como é que é o joinha? Dá um joinha no meu canal. Dá um joinha no meu canal. Agora no canal do pastor. Cara, seja bem-vindo. Que legal, que legal. É duro, né? O cara que mexe com comunicação na hora dele, a internet é espetáculo. Casa de ferreiro. Espeto de pau. Ô, cabra, bom, não tem problema. Se a gente passar, eu vou abrir uma outra live e depois eu emendo. Não tem problema. Queria que você... Bom, primeiro, bem-vindo. Legal ter você. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui nesse 20º programa. 20º encontro. Amigo querido, né? Parceirão, você e sua família. Queria que você contasse para a turma que está aí um pouquinho da sua história, meu. Turma, né? A gente sabe que você veio do Recife, a gente não percebe, né? Chama no Leão, Brasa Branca, a turma está se divertindo aqui, ó. Conta para nós quem é Flávio Gonçalves, querido, como é que você veio parar na ZL aqui? O pastor dos pulinhos foi sempre assim, não? Não. Né, eu sou pernambucano, né? Amo Jesus. Eu gosto muito de colocar isso na minha descrição e nas redes sociais. Sou casado com a Angélica, pai da Letícia e da Larissa. Pernambucano, torcedor do esporte. E Deus tem, assim, a gente veio para São Paulo, assim, por obediência a Deus, né? Nós somos de Recife, eu e a Angélica, as meninas já nasceram aqui. E lá, em 1999, eu estava no Louvação, em Curitiba. Foi minha primeira viagem de avião na Transbrasil, pinga-pinga de Recife até Curitiba. Você é antigo, não sei que na Brasil era companhia aérea, não é do meu tempo, não. Ah, tá bom. E lá Deus me chamou para o ministério. Quando eu voltei, eu vim certo de que Deus me queria no ministério. Isso foi em 99.
Quando foi em 2003, eu recebi uma bolsa para ir para o seminário para estudar música, que era a área que eu atuava na igreja. E aí eu fui estudar música sacra no Seminário do Norte, no primeiro ano com a bolsa integral, e a partir do segundo ano até o último, eu fui seminarista numa igreja e eu tive bolsa de 50%, que foi a Igreja Batista em São Martim, que o coro da IBG teve a oportunidade de visitar em 2015, quando a gente fez um intercâmbio lá, com os coros. E passei 4 anos como seminarista nessa igreja, trabalhando, regendo coro jovem, liderando juventude nessa época, e ao mesmo tempo trabalhando com música para evento. E quando eu estava no último semestre do seminário, já meio sem perspectiva de ministério mesmo, e dizendo, não, eu vou estar na igreja, servindo na igreja, mas eu vou trabalhar com outra coisa, meu coração não queria mais o ministério por vários conflitos e enfim. E aí no meu último semestre, no primeiro dia de aula do último semestre, eu pensando em recital, formatura, eu era da comissão de formatura, uma amiga minha me chama no corredor e diz assim, tem uma igreja de São Paulo precisando de um ministro de música e eu queria indicar você, porque eu conheço a igreja, seu perfil. E eu era aquele cara da camisa ensacada, social, de cantar hino do HCC, e eu era aquilo ali, né? E sabe, ser regente da orquestra sinfônica de sei lá da onde, né? E fui estudar regência no seminário, cantei no coro sinfônico, né? Fiz toda aquela trajetória de um chamado Ministério de Música Batista, né? Sim. E quando vim para São Paulo, acabei indo para uma igreja que tinha esse perfil, então os desafios foram outros, mas ao final de um ciclo, Deus falou muito claro para mim e para a Angélica que o nosso ciclo estava terminando e a gente estava querendo viver esse novo de Deus. E aí a gente não sabia para onde, não sabia para quê. A gente cogitou a possibilidade de ir para se apresentar à Junta de Missões Mundiais, né, por causa do Henrique e da Juliana, né, que ela é a filha da Lucimar e do Isidro, que foram da nossa igreja. Sim. E o Henrique é meu contemporâneo, né, minha velha, do Seminário do Norte. E a gente cogitou essa possibilidade de se apresentar junta, mas não sentimos paz para isso. E aí, numa convenção batista do estado de São Paulo, em Sorocaba, eu fui participar e aí fui assistir uma oficina sua. E aí, por algum motivo, a gente sentou junto para almoçar e você falou, você está na MPB, né? Eu fazia parte da diretoria dos Músicos Batistas do Brasil, né? Como bom batista, eu fazia parte de uma organização da convenção. E aí eu lembro que você falou, eu preciso de um ministro de música, um pastor de adoração e tal. Você podia me indicar alguém? E eu disse, cara, vou ver como é o perfil da sua igreja. Uma igreja contemporânea, tem que ser assim e tal e tal. Eu disse, Jesus amado, aí vai ficar mais difícil. E eu já vivendo esses conflitos do lado de cá, mas assim... e aí um amigo em comum, eu compartilhei isso, preciso ver uma pessoa para indicar para o Marcelo e tal. Ele, mas por que você não vai? Eu disse, cara, eu não vou me indicar, né? Não tem lógica isso. Aí ele, não, então eu vou falar com ele. Aí pronto, aí você veio falar comigo, e aí a gente fez aquele projeto que eu nunca mais faço em canto nenhum. Eu já disse isso para você. Jana Jones. Eu vinha lá da Zona Oeste, no domingo de tarde, fazer ensaio do coro pro Natal durante 3 meses. Eu e a Angélica. Vinha, voltava, eu Letícia e a Angélica, né? E fizemos todo esse processo, e nesse processo Deus foi dando paz para mim e para a Angélica, que a IBG era o nosso lugar. Era o lugar que Deus queria a gente. Completamente diferente, uma região diferente, tudo bem que é muito mais parecido com o nosso perfil, né? Muito nordestino e tal, mas uma igreja completamente diferente, uma eclesiologia diferente, uma liturgia diferente, né? E toda essa nomenclatura que a gente usava na época. E aquilo foi desafiador para mim. Então, chegar na IBG de cara já foi mais impactante do que ter chegado na Vila Pompeia. E é por isso que eu falo que a IBG vai marcar minha trajetória pro resto da vida, porque as minhas indagações com Deus eram exatamente essa. Aqui não é o meu lugar, eu não tenho perfil para essa igreja. E Deus dizia, é aqui que eu quero você.
Eu também não E achava, por aí, isso que eu não te convidei, pedi pra você indicar alguém. Eu falei, cara, nós somos muito amigos, mas esse cara ensacado de terno, e eu de calça jeans e tênis, não vai tem funcionar. nada a ver, né? E aí, isso já era muito latente no nosso ministério desde Recife, desde o chamado e tudo. A gente acreditava muito, como a gente teve essa oportunidade de sair da nossa igreja de origem, a gente teve muito que respeitar a história da igreja que a gente chegou. Né? Eu ouvi a Ana falando sobre respeitar a história das pessoas que chegam, né? E para nós, a gente sempre teve esse olhar de entender que as pessoas são diferentes. A igreja é diferente, apesar de sermos da mesma denominação, e eu louvo a Deus pela convicção de ser batista, porque por causa desse olhar, né? Olhar para o lugar que eu estou, conversar, dialogar e compartilhar o evangelho a partir do lugar que eu estou. Então, depois de um ano de muita pancada, assim, de muita resistência, querendo ir embora, pedir demissão, né? Você sabe disso. Deus foi trabalhando no nosso coração e nos fazendo mudar mesmo, entendendo que a gente não precisava ser quem nós muitas vezes queremos ser, mas ser quem Deus quer que nós sejamos. Nos submeter exatamente a Ele, a quem nós deveremos ser, onde nós estamos. Né? Como eu falei os ditados para você, aprender a viver contente, né? Você pregou um dia desses, com o que Deus preparou para a gente, mesmo com as coisas diferentes. E o primeiro impacto para mim na IBG foi, eu conto para todo mundo, foi o batismo do Paulinho. Né? E eu fui para casa, a gente ainda morava lá no bairro do Limão, e eu fui para casa dirigindo naquela noite, questionando Deus, né? Cadê a bequinha branca? Cadê o que belozinho? Né? Mas como assim? O cara todo tatuado entra no batistério e tal. E eu fui questionando muito isso na época. E Deus foi dizendo para mim, né? Como me levou lá para o texto de Atos, dizendo aquilo que eu purifiquei está purificado, aquilo que eu transformei está transformado. E era aquilo que Deus queria fazer comigo, era me transformar. Né? E aí me transformou mesmo, radicalmente. Legal. Muito, muito legal. Eu vou pegar o gancho da pergunta que o Pitinho colocou aqui, o Luiz. Como é que foi? Você é de lá, eu até perguntei para Ana também. Você é quarta, quinta geração de cristãos, viveu a vida toda na igreja, sempre foi engomadinho, nunca pensou em dar uma volta por ali, enfim. Como é que é a sua história? Legal. Eu sou terceira geração de batista, né? A família Quirino, meu primo estava aqui, o Pedrinho. Pedrinho é meu último, é a raspa de tacho dos primos, ele tem o nome do meu avô, né? Pedro Quirino. E Pedro Quirino e Maria Quirino, são nossos avós, saíram do interior de Pernambuco para a capital, né? Com vários filhos, né? Para aquela coisa de melhorar a vida, e já vieram do interior convertidos ao protestantismo, né? Naquela época eram os bodes, né? No interior eram os bodes e tal, as bíblias. E meus avós vieram e nesse processo todo de se encaixar na capital, eles estavam numa igreja batista que resolveu, na década de 60, o pastor na época decidiu entrar para o movimento da renovação, né? Do Enéas Tonini, que aconteceu aqui na igreja de Perdizes. E depois funda a Convenção Batista Nacional, que era a ideia da segunda bênção, dos dons do Espírito Santo. E aí os meus avós, com a turma deles, decidiram sair, né, não aceitando aquele tipo de doutrina, e fundaram a Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, que foi a igreja que eu nasci. Né? Meu pai e meus avós estão entre os membros fundadores dessa igreja, que tem 50 e poucos anos. É uma igreja querida, eu nasci lá. Então eu brinco que eu sou batistossauro, sou terceira geração de batista. E fui criado na igreja. Fui criado na igreja, em berçário de igreja, meus pais cantando em coros, minha mãe trabalhando no berçário, tenho muito essa lembrança, né? E escola bíblica dominical, embaixadores do rei, união de treinamento, fui líder na embaixada, fui líder na união de treinamento de adolescentes, até que meus pais separaram, né? Esse foi o marco, assim, da nossa história. E aí, primeiro lugar que eu deixo é a igreja, né? Porque o referencial da minha família era a igreja. Minha família estava na igreja. Mas nós éramos felizes na igreja, não em casa. E aí, essa separação foi o marco. E aí, eu tinha 15 anos, e aí eu tive que começar a trabalhar, que eu digo que é a síndrome do filho mais velho, né? O filho mais velho tem que assumir a casa.
e tive que começar a trabalhar. Isso me deu uma certa independência, mas com 15 anos ser independente é o caos. E aí eu fui conhecer o mundo. Exatamente, eu fui pro mundão mesmo, aprendi a beber, aprendi a fumar, né, ir pro carnaval, pro Galo da Madrugada, que é uma experiência que eu conto para todo mundo. Até hoje eu não sei como eu voltei daquele lugar, de tão trêbado que eu tava. Nossa. E até que um dia Deus colocou um chefe para mim, que eu amei demais, um cara que me ensinou muito, só que ele era do candomblé e ele queria muito me converter, né? Diferente da Ana, ele queria me levar para a religião afro. E quando ele me indagava com relação às coisas da Bíblia, eu comecei a perceber que os 15 anos que eu passei na igreja não me deram, apesar de saber muito versículo bíblico e tudo, mas o conceito de vida no Evangelho, a minha identidade como cristão não tinha sido formada ainda. Tinha sido só conhecimento bíblico. Sim. E eu não sabia responder para ele. Ele lia a Bíblia, me fazia perguntas, e eu não sabia responder. E ele percebendo essa minha fragilidade. Só que a minha crise foi, eu não acredito nisso que ele está pregando para mim. Né? Não acredito nessa distorção do Evangelho. E aí foi quando, do nada mesmo, eu decidi voltar para a igreja. E aí, Charla, né, que é minha mãe americana, você conheceu, Charla Greenhall e pastor Houston, estavam pastoreando a Igreja Batista do Forte, que é a igreja que eu conheci a Angélica. A Angélica era membro dessa igreja. E o filho deles, que é meu amigo Marcelo, há mais de 30 anos, eles estavam lá e eu simplesmente peguei um ônibus e fui, sem saber onde era a igreja. Eu entrei, era um sábado e na minha cabeça assim, é uma igreja batista, é um sábado, com certeza eles têm alguma coisa no sábado. Para jovem, para adolescente. Né? Porque a gente tinha muito essa coisa assim, tudo a gente fazia igual, né? Verdade. E aí eu peguei um ônibus, sem saber onde era a igreja, eu tinha só uma ideia de localização, e quando chegou nessa ideia de localização, eu pedi parada, desci do ônibus e eu disse, agora eu vou perguntar onde é a igreja. E quando eu virei para perguntar para uma pessoa, aí Charla passou no carro e estacionou no meu lado, na padaria. E aí eu entrei na padaria e disse assim, oi Charla, tudo bem? Ela, o que você está fazendo aqui? Eu disse, então, eu quero voltar para a igreja e tal, e pronto, nunca mais saí. E foi lá que eu conheci a Angélica, a gente namorou, casamos, teve chamado, a igreja investiu em mim. E foi essa a minha história. Sou nascido e criado na igreja. E é uma história bem interessante. Eu brigo até hoje dentro do Batistossauro, mas sou terceira geração dessa cristandade batista. Que legal. E é interessante, né? Porque assim como a Ana, a turma às vezes é você ministrando, quer dizer, a turma te conheceu há pouco tempo, acha que você sempre teve esse estilo mais informal, né? Acha que sempre foi assim, talvez alguns até acham, mas esse cara foi sempre... Porque a turma olha às vezes para nós, no Ministério Pastoral, que sempre foi na igreja, nunca teve problema, nunca teve dificuldade, ou nunca teve, né? Eu acho por isso que é legal, a minha ideia, né? Junto com o Nel, que me ajudou a construir isso, foi de trazer você, a Ana, para mostrar esse outro lado, né? As pessoas às vezes criam uma ideia ideal que não é real, né? E que talvez são essas cicatrizes na vida da gente que acabam nos fortalecendo e acabam construindo quem a gente é, né? Não tem jeito, acabam construindo quem a gente é. Deixa eu dizer um negócio, gente, pô, você que está aqui com a gente, eu tenho 7 minutos só, eu tenho 2 temas, e aí a coisa vai começar a esquentar agora com o Quirino San, Oxi, né? Para falar sobre questão de adoração, estilo de adoração, culto, liturgia e a questão da comunicação, essa nova linguagem. O Flávio, né, chamar de Flávio, que é meu amigo Flavinho, é o responsável por essa reconstrução aqui na IBG. Então, eu quero perguntar a você que está na live com a gente aí, eu preciso, senão a gente vai ficar no meio da resposta dele, tá bom? Eu vou encerrar a live para abrir uma outra, você topa ficar com a gente, pelo menos mais uns 20 minutos, você pode, Flávio? Dá para você segurar com a gente aí mais uns 20 minutos aí, que eu acho que era legal, o tempo né? necessário. Legal. Deixa eu só ler como eu fiz com a Ana. A turma tá aqui, Oxi, vai ficar gravando, bate postal, é quase um leto, né? A turma tá aqui, ó. A Cris está dizendo, como você se sente? Ó, vamos começar com essa pergunta na volta, então. Como você se sente sendo um excelente professor do CFC e sabendo que é capaz de fazer uma família dormir após a meia-noite refletindo sobre as suas aulas? Legal pergunta. Parabéns, pastor, você nos inspira. Muito legal, né? Essa é uma história da Cris, que eu sou aluno do Flávio. A aula acabou do CFC e a família se reuniu para discutir quando viu tinha amarado meia-noite. Legal. O Luizinho está dizendo para o tio que Deus maravilhoso, né?
O Nel tá zoando aqui que não abandonou o poder de nos assentar. Nossa, tu não sabe nem o que é isso mais. Né? Enfim, nós vamos voltar, tá bom, Flavião? Para não ficar no meio da resposta, eu vou encerrar a live, vou só salvá-la no IGTV e volto aqui com você para a segunda parte desse Sala de Visitas Especial número 20, e a gente vai falar sobre adoração, culto, liturgia e comunicação em redes sociais nesse novo mundo virtual, tá bom? Voltamos Fechou. já!